No período da quarentena, a UP TV está trazendo conteúdo para você ficar bem informado, bem aí no aconchego do seu lar. Está no ar o UP Informa. Com a crise que estamos vivendo, o varejo definitivamente precisou se adequar com o mundo digital. E pós-pandemia, como ficará? Para falar sobre o assunto, convidamos Paula Caires, sócia proprietária da Caires Comunicação, que é focada em soluções sob medida. Um dos setores mais afetados na economia, sem dúvida, é o varejo, que teve uma queda de 29,5%. Por isso nós vamos conversar com a Paula Caires, que vai falar um pouquinho de como que vai ficar pós-pandemia. Olá, Paula, tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês. Paula, fala um pouquinho de como que vai ser as vendas desse varejo pós-pandemia. A pandemia com certeza acelerou muito o processo de digitalização. A gente tinha um consumidor que estava num processo de jornada de compra multicanal, né, integrando a compra no varejo físico com a compra no varejo online, às vezes até também integrando, por exemplo, o telefone. E a crise acelerou tudo isso. Então, se as empresas, aquelas que antes não estavam no varejo online, não tem mais essa possibilidade, né? As empresas que quiseram continuar faturando, ainda que em menor nível, nesse momento tiveram que se adaptar e tiveram que abrir outras formas de venda. E esse é um caminho sem volta, né? Porque o cliente, ele bebeu dessa fonte, ele viu que isso funciona, né? Ele viu que é efetivo, que tem as suas vantagens, então a gente não regride mais. Mesmo o consumidor que tinha alguma dificuldade com os canais online, ele aprendeu. Ou ele aprendeu, ou ele foi recebido pelas marcas, no sentido de oferecer alternativas, né? Então, chatbots, atendentes via telefone que vão guiando a sua compra por telefone, ou que faz a compra para você em tempo real, te acompanhando ali na tua compra. Então, ele já entendeu que isso é possível. Mas o varejo online, por sua vez, também não deve continuar o mesmo. Então, a gente tende a ver experiências online cada vez mais interativas, mais automatizadas, mais inteligentes, com o uso de novas tecnologias, como inteligência artificial e machine learning. E a questão das estratégias, das ferramentas que esse pequeno varejista ele pode utilizar, tanto neste momento quanto pós-pandemia? A gente também está vivendo um momento de conscientização da população, né? Um momento de alta sensibilidade por toda essa crise. Então, as pessoas estão tentando se ajudar, as empresas também estão tentando se ajudar, e tudo isso forma um cenário favorável para esse pequeno varejista ou para esse varejo de vizinhança que a gente chama, né? Porque as pessoas entendem hoje, né? Estão começando a entender que é importante incentivar a economia local, de priorizar aquele varejista que está do seu lado, que conhece as suas necessidades, né? Que é gente como a gente. Então, esse é um momento oportuno para você explorar essa relação e amplificar a forma de atender esse cliente. Então, por um lado, eu acho que a questão de trabalhar o relacionamento, mesmo antes dessa crise, eu já vinha dizendo que a gente estava num momento que era necessário a gente regredir. Por que regredir? Tornar mais pessoal. Era o formato, por exemplo, daquelas antigas mercearias que você ia lá e o vendedor já sabia o que você queria. E a gente estava no momento da evolução tecnológica e, consequentemente, de mudança comportamental, que apesar de todo o crescimento, toda a diversificação de produtos e de marcas, os clientes buscavam justamente isso. Um atendimento personalizado, dedicado, alguém que conhecesse as suas preferências.
E aí veio o marketing digital ajudando com tudo isso, né? Você tem possibilidade de segmentar o seu público, você tem condições de mapear toda a jornada de compra dele para entender quais as preferências dele, e começar a oferecer produtos que têm a ver com o que ele gosta. Então isso, o pequeno varejista, na verdade, ele já está em vantagem. O que ele precisa fazer? Se munir dessas novas tecnologias, né? Se munir desse arsenal de ferramentas que ele tem à disposição. E isso a gente tem diversas maneiras, né? Então, por exemplo, o marketplace de grandes varejistas é uma ferramenta super importante, né? Você consegue grande visibilidade, você consegue atingir um grande número de pessoas estando dentro de uma marca conhecida e bem disseminada. Em troca, você paga uma taxa, né? Como se fosse uma taxa de agenciamento. Dependendo do valor, e obviamente que você tem que avaliar todas as possibilidades e fazer, né, as suas contas para ver se esse formato fecha para o teu negócio, então pode ser um caminho interessante. Nesse momento de crise também temos iniciativas solidárias, então empresas, grupos que criaram ações justamente para beneficiar esse pequeno varejista. Tem, por exemplo, um site que chama Apoie Local. Ele é uma plataforma gratuita, onde o pequeno varejista pode ter uma página personalizada dele. Ali mesmo ele pode criar gift cards, vouchers, tem canal de integração com WhatsApp, com telefone, já é uma plataforma que é amigável para celular, por exemplo, e outras, algumas até específicas por segmento. Então, a Heineken fez uma, a Stella Artois fez uma ação específica. Então, em cada nicho, o Sebrae tem algumas iniciativas também, o próprio Magazine Luiza fez uma ação muito interessante para apoiar esse pequeno varejista. Então, ele está no momento que ele também tem ajuda mais disponível para isso. Então, amanhã nós vamos continuar com essa entrevista com a Paula Caires, que falará um pouquinho mais sobre o marketing digital e as ferramentas que os varejistas poderão usar neste momento e também pós-pandemia. Então não perca, até amanhã. Os membros do Concult, Conselho Municipal de Cultura, se reuniram no Centro de Cultura e Lazer, o CCL, e aprovaram o projeto Cultura na Quarentena, que vai contemplar 50 artistas com trabalhos individuais de R$ 250 e 35 artistas com trabalhos coletivos de R$ 500. Com esse investimento de R$ 30 mil, o projeto Cultura na Quarentena conta com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. A Vigilância Epidemiológica de Americana divulgou o registro de mais 7 casos positivos de Covid-19, todos profissionais da saúde. 3 foram confirmados por meio de exame PCR e outros 4 casos foram confirmados após realização de testes rápidos em laboratório particular. O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 75 casos positivos, sendo 4 óbitos, 3 internados, 9 em isolamento domiciliar e 59 curados. E mais uma residente da Casa de Longa Permanência para Idosos Flor de Lis, aqui de Americana, é suspeita de ter Covid-19. Ela tem 71 anos e está internada na UTI de um hospital particular do município, aguardando o resultado de exame PCR. Esta mesma casa de idosos já registrou 2 casos positivos da doença. O local foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária e estava cumprindo todas as normas e as recomendações de prevenção à Covid-19. E Sumaré chegou a 135 casos confirmados do novo coronavírus. Sumaré é a cidade da região com mais casos positivos de coronavírus. 5 moradores do município morreram em decorrência da doença. Tivemos essa semana, no dia 18, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Infelizmente, o crescimento de casos de abuso infantil cresceu durante a quarentena. A repórter Nadine conversou com uma psicóloga e traz mais informações sobre esse assunto que é tão sério.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentou no ano passado um relatório mostrando que 90% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados no ambiente familiar. Só que nesse ano houve uma queda de 40% no número de denúncias no mês de abril, em comparação a abril de 2019, o que configura, obviamente, um cenário de subnotificação, ou seja, por causa da quarentena, os abusos não estão sendo notificados, e isso é muito sério. Então, para nos ajudar a entender como agir sobre esse tema, eu vou conversar com a psicóloga Aline Ziberg. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem, e você, Nadine? E Aline, fala pra gente, o que significa Maio Laranja? Na verdade, é um mês para a gente estar lembrando de um assunto, assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, né, Setembro Amarelo. Em 18 de maio de 1973, tem um caso conhecido como caso Araceli, que foi uma menina de 8 anos, que ela foi sequestrada, violentada, cruelmente assassinada no estado do Espírito Santo. Os seus agressores, que eram jovens de classe média alta, eles nunca foram punidos por isso. Aí, então, no ano de 2000, foi assinada uma lei federal, instituída esse dia como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, maio é um mês para lembrar da prevenção do abuso sexual. E como que a gente consegue identificar, Aline, que está acontecendo um abuso dentro da nossa própria casa, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? Quais são os sinais, os primeiros sinais? Então, os sinais que a gente pode observar são alterações de comportamento. A criança ela começa a agir de uma maneira como ela não agia antes, ela muda alguns hábitos, ela dá uma regredida no seu comportamento. Exemplo, ela não fazia xixi na roupa, começa a fazer xixi na roupa de novo. Ela começa a apresentar dificuldades escolares, né? Isolamento, tristeza, silêncio, às vezes um comportamento mais sexualizado, às vezes até um trauma físico mesmo, ou uma doença psicossomática, muita dor de cabeça, dor de estômago, que não tem uma razão, né, específica para isso. Então, é a maneira como ela pode manifestar esse sofrimento em relação ao abuso. E deve ser uma situação, né, muito complicada, porque na quarentena a gente costuma dizer que está todo mundo tenso, né, todo mundo nervoso, irritado. Então, às vezes a criança apresenta uma irritação ou algum comportamento diferente e os pais, os cuidadores podem pensar, deve ser reflexo da quarentena, é porque está trancado em casa. Mas às vezes não é isso, não só isso. O importante é perguntar para a criança, né? Eu acho que falar sobre a quarentena, falar, né, como ela está se sentindo sobre a quarentena, e se não for algo específico a isso, ficar observando se tem alguma outra alteração. Como que a gente deve agir no caso da gente desconfiar que está acontecendo um abuso? Como que a gente... E pensando, já que nós estamos em quarentena, se a criança que mora comigo, né, que mora na minha casa, na casa que eu moro, ela está apresentando, né, sinais de que está sendo abusada, provavelmente o abusador está junto dessa criança, está na mesma casa que eu. Como lidar com essa situação? Independente se a criança está sofrendo ou não abuso, é importante ela nunca ficar sozinha com o adulto. A gente sabe que tem casas que tem bastante pessoas que moram juntos, né, tios, primos, enfim. Nunca deixar a criança sozinha com alguém adulto. Isso já é o primeiro passo para proteger qualquer criança. Então, observou que ela teve uma dificuldade comportamento, ela está passando muito tempo isolado com alguém, né? Então, perceber, tirar essa criança desse contato, né, só com essa pessoa, e aí conversar, acho que perguntar, né, se ela quer contar alguma coisa, mas caso ela não conte, aí é necessário fazer uma denúncia. Geralmente tem o Disque 100, que é um canal dos direitos humanos, né, federal. Você pode ligar, é anônimo. E aí tem um conselho tutelar que vai estar ajudando em relação aos direitos da criança e do adolescente. Então é importante a gente frisar, Disque 100, esse é o número. Pega o telefone e disca 100 e você pode relatar a sua desconfiança, o que você viu acontecer. E o que ela falou é muito importante, pessoal de casa. Seu nome, a sua identidade não vai ser revelada. Ninguém vai contar que foi você que fez a denúncia. Então, não precisa ficar com medo, tá bom? Você pode ligar, vai ter toda a descrição, cuidado. Então,
Tá desconfiando de alguma coisa? Pega o telefone, pega o celular, pede ajuda e denuncia, tá? E você vai ficar resguardado, não vai acontecer nada com você. Vai um assistente social na sua casa, mas ninguém vai entregar quem ligou. Você acha que nem precisa se identificar, né, Aline? Nem precisa dar o seu nome. Não, é sigiloso. Sigiloso. Inclusive, também pode procurar profissionais de saúde, né? Se não conseguir ligar no Disque 100, mas pode procurar profissionais de saúde, pode procurar o próprio Conselho Tutelar. Também são meios de pedir ajuda nesse sentido. A Prefeitura de Piracicaba tem 48 horas para adotar medidas para que todo o seu comércio volte a funcionar, inclusive os não essenciais. Na decisão da primeira vara da Fazenda de Piracicaba, o juiz Vander Pereira Rossetti Júnior argumentou que o cenário na saúde municipal em relação à Covid-19 está controlado e favorável e que a situação na economia é catastrófica. Ele disse ainda que continuar com o comércio parado é impor o fechamento das empresas, com inúmeras perdas de emprego. A medida atende a um pedido que foi feito pela ACIP, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Piracicaba, e o Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista, também de Piracicaba. O ator e apresentador Mário Frias aceitou o convite para substituir Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. Aos 48 anos, Frias é defensor das ideias do presidente Jair Bolsonaro e usa as redes sociais para propagar suas convicções. Regina Duarte foi remanejada para comandar a Cinemateca aqui em São Paulo. E a informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Então fique sempre ligado aqui na UP TV, no nosso UP Informa. Bye, bye.